primeiro-ministro israelense usa a religião em discurso e diz que trava uma guerra entre a luz e a escuridão. As tropas de Tel Aviv aumentam os bombardeios e massacres de civis e realizam as primeiras operações terrestres em Gaza. No Brasil, Lula entrega a Caixa Econômica para o Centrão. Em troca, Arthur Lira aprova a taxação dos super-ricos na Câmara. E a Argentina põe um freio no candidato da extrema-direita, Javier Milei. O peronista Sérgio Massa é agora o favorito no segundo turno, que acontece em novembro. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. A guerra no Oriente Médio. Nós assistimos esta semana às primeiras incursões terrestres das tropas israelenses na faixa de Gaza. Temos imagens feitas pelo próprio exército de Israel que mostram colunas de blindados avançando no território palestino. São as primeiras, mas ao longo das próximas semanas são esperadas grandes operações terrestres por parte de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um discurso anunciando esta nova fase do conflito, um discurso recheado de citações bíblicas, de ameaças, um discurso que coloca a luta, a guerra, como se fosse o bem contra o mal. Vamos acompanhar um trecho. Vamos examinar em detalhes, vamos chegar ao fundo disso. A culpa vai ser investigada e todo mundo vai ter que dar respostas, inclusive eu. Mas isso vai acontecer depois da guerra. Como primeiro-ministro, sou responsável por garantir o futuro do meu país. Bom, Netanyahu cita o profeta Isaías, e quando ele fala da luta da luz contra a escuridão, é como se justificasse um massacre. Você desumaniza quem está do outro lado. É como se Israel cumprisse quase uma missão divina, uma missão bíblica, ao destruir Gaza e ao massacrar os palestinos. É um momento muito perigoso no mundo, porque a gente já viu em outros momentos esse tipo de discurso que é totalitário, que é religioso e que é fundamentalista. Durante décadas, o mundo ocidental costumou se referir aos islâmicos como fundamentalistas. Os iranianos, um regime teocrático, outros países do Oriente Médio, países muçulmanos, são fundamentalistas. Mas o discurso israelense hoje é fundamentalista e religioso. E isso é muito perigoso, porque coloca a disputa nessa linha do bem contra o mal. Bom, e cresce a tensão no mundo inteiro. Esta semana nós vimos também uma reunião no Líbano entre os dirigentes do Hamas, na faixa de Gaza, do Hezbollah, que é um grupo xiita que atua no Líbano, e representantes do Irã e do Jihad Islâmico. De outro lado, Estados Unidos e França despacharam tropas, porta-aviões, para o Oriente Médio. A Rússia não está gostando nada disso e realizou testes, simulações de ataques nucleares. Olhem as imagens aqui, são imagens assustadoras de um mundo que parece caminhar para um abismo, confronto entre forças opostas. Está se abrindo um fosso entre Ocidente e Oriente. O secretário-geral da ONU, Guterres, fez um discurso pedindo moderação, criticou os ataques terroristas do Hamas, mas lembrou que esses ataques não vieram assim do nada. Há uma história de ocupação das terras palestinas pelos israelenses ao longo de 7 décadas. Ele disse, inclusive, que os israelenses praticam uma espécie de colonização, tratam os palestinos como se fosse uma colônia. Bom, isso bastou para gerar a ira dos israelenses, que esperavam um alinhamento completo em defesa de Israel. Os diplomatas israelenses pediram simplesmente a renúncia do secretário-geral da ONU e disseram que, a partir de agora, funcionários da ONU não terão visto para entrar em Israel. Aliás, vários funcionários de agências da ONU morreram nos bombardeios realizados por Israel lá na faixa de Gaza. As portas da diplomacia parecem se fechar cada vez mais. Esta semana,
novas resoluções apresentadas na ONU para tentar frear, interromper os conflitos, fracassaram. Rússia e China vetaram a resolução apresentada pelos Estados Unidos, que era totalmente alinhada com Israel. E, do outro lado, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vetaram a resolução apresentada pela Rússia. Então há um impasse. O Brasil, que preside o Conselho de Segurança da ONU, ainda tenta aprovar uma resolução para pelo menos interromper a guerra e permitir a retirada de civis e a entrada de alimentos e remédios na faixa de Gaza. Aconteceram mais cenas terríveis de bombardeios, mortes, os hospitais ficam sem ter como atuar porque Israel bloqueou a entrada de combustível e muitos hospitais dependem de geradores para operar. Então quem faz hemodiálise, quem depende de equipamentos que precisam de energia, não consegue mais ter atendimento nos hospitais de Gaza, uma catástrofe humanitária. Bem, o Hamas libertou 2 reféns, que saíram até elogiando os sequestradores, mas isso também tem que ser levado com muita calma, porque muitas vezes quem é sequestrado e sai vivo cria uma espécie de uma identificação, a síndrome de Estocolmo, que é o nome que se dá a isso, como se eles tivessem sido bonzinhos. Era um sequestro, De qualquer maneira, o Hamas libertou essas reféns, 2 senhoras, para ganhar tempo, para ver se Israel adia mais um pouco a invasão total da faixa de Gaza. Há uma guerra aí de comunicação, de imagens. Israel libera imagens de blindados e, de outro lado, o Hamas libera imagens dos túneis. Olha aqui, os túneis que existem ali nos subterrâneos de Gaza, dizem que são quilômetros e quilômetros de túneis onde atuam os combatentes do Hamas. Israel vai ter que enfrentar esse labirinto subterrâneo, se entrar mesmo, e quando entrar, na faixa de Gaza. Bem, aqui no Brasil, foi uma semana do toma lá da cá. O presidente Lula finalmente cedeu às pressões do Centrão, que queria a Caixa Econômica Federal, um banco público tão poderoso quanto vários ministérios, agências no Brasil inteiro, financiamento imobiliário, financiamento do Minha Casa Minha Vida. E aí o Lula entregou a presidência da Caixa, retirou a Rita Serrano, que era uma presidenta alinhada aí com as militâncias na área dos bancários, e a terceira mulher de primeiro escalão que o Lula tira para ceder cargos para o Centrão. Em troca, o Centrão, comandado pelo Arthur Lira, no mesmo dia aprovou o projeto da taxação dos super ricos. O que é isso? O Haddad faz tempo que defende isso. Tem fundos de investimento que não pagam impostos, fundos usados por bilionários brasileiros. E o Haddad queria taxar esses fundos. Todo mundo paga imposto quando investe, quando aplica dinheiro no banco, quem tem um pouquinho. Mas os super ricos tinham aí uma maneira de não pagar imposto. Agora vão ser taxados. O Centrão mandou o recado, Lula, você entregou a Caixa Econômica, nós entregamos o que você quer, que é essa taxação dos super ricos. Uma análise para a gente fazer. O Lula vai conseguindo manobrar no dia a dia, uma situação muito difícil. A direita, o Centrão, tem maioria na Câmara, ele tem que fazer essa negociação, senão não aprova nada. De outro lado, isso fortalece mais e mais esse setor de direita. Então a gente se pergunta, o Lula, para sobreviver politicamente, negocia, só que a médio prazo ele não está fortalecendo justamente os setores que querem derrotá-lo de novo em 2026? Qual a saída? No curto prazo, o Lula vai bem. E a médio prazo? O que ele sinaliza para o país de mudança? As pessoas que votaram nele esperando uma mudança. É claro que o cenário é difícil, houve tentativa de golpe, é o primeiro ano ainda de mandato. Sem desespero. Mas é bom a gente ficar atento a isso. O Lula parece apostar tudo na melhora econômica. Entrega cargos e tudo para melhorar a situação econômica e assim garantir que uma boa parte dos setores populares fechem, votem com o PT ou com as forças de centro-esquerda na próxima eleição, mas é um cenário muito complicado, muito delicado e mostra a força da direita, especialmente no parlamento brasileiro. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
e a segurança pública, especialmente do Rio. Nós assistimos a uma espécie de uma rebelião miliciana. 35 ônibus queimados, um trem também queimado no Rio de Janeiro. O governador que foi eleito com apoio dos bolsonaristas. Ele era desconhecido no Rio, era o vice, ele era vice daquele Witzel, que foi governador, que era um defensor da violência, sofreu impeachment, porque o Bolsonaro ajudou a derrubar o Witzel. Apesar do Witzel ser de direita também, mas o Witzel começou a querer aparecer demais, a dizer que ia ser o novo líder da direita no Brasil. O Bolsonaro derruba o Witzel e transforma o Cláudio Castro em governador. Ele tem o apoio, portanto, desse setor no Rio de Janeiro, da família Bolsonaro, que tem uma parceria com os milicianos. Flávio Bolsonaro já condecorou o miliciano. E agora, as milícias estão numa guerra interna. Elas avançaram, ocupam boa parte do território, expulsaram as facções como o Comando Vermelho e outras facções criminosas. E as milícias também são criminosas. Elas vêm da polícia, mas são facções criminosas ligadas à polícia e com apoio explícito do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. O governador não consegue frear esse avanço das milícias e se fala até numa nova intervenção federal no Rio de Janeiro. O governo Lula com muito cuidado, porque a intervenção significaria entregar o Estado na mão de militares e a gente já viu, na época em que o Braga Neto virou interventor, o que aconteceu no Rio. A Marielle Franco foi assassinada durante a intervenção e os militares, tudo que eles querem é ter poder. Então, entregar o Rio de Janeiro na mão dos militares pode não ser uma boa alternativa. O Estado desorganizado, o governador Cláudio Castro na panela de pressão. Um cafezinho para os eleitores da Argentina, que deram um chega para lá na extrema-direita. O candidato apoiado pelo Bolsonaro, Javier Milei, surpreendentemente, porque as pesquisas diziam que ele era favorito, acabou ficando em segundo lugar no primeiro turno acontecido no fim de semana anterior. Quem chegou em primeiro foi Sérgio Massa, peronista, apoiado pela Cristina Kirchner, apoiado por setores de centro-esquerda, atual ministro da Economia na Argentina. Ele teve quase 37% dos votos. O Javier Milei, que muita gente achava que poderia ganhar até no primeiro turno, ficou em segundo, com 30%. E a candidata da direita tradicional, da direita neoliberal, ficou em terceiro lugar, a Patrícia Bullrich. Por que aconteceu isso? O Javier Milei subiu no salto alto, achou que ia ganhar, falou demais, atacou até o Papa Francisco, disse que ia romper relações com o Vaticano. O Papa que é argentino, é uma instituição na Argentina. O Milei deu declarações absurdas sobre crianças, sobre venda de órgãos. Ele se diz um libertário, na verdade ele é um neoliberal. Ele disse inclusive que ele era a favor de acabar com o Banco Central, acabar com a moeda, acabar com boa parte dos programas sociais na Argentina. Isso assustou demais a população, que acabou votando, em sua maioria, no Sérgio Massa. Apesar das dificuldades econômicas da Argentina, que tem uma hiperinflação. E o Massa é o ministro da Economia. Então as pessoas preferiram votar no ministro, apesar da hiperinflação, no Massa, do que no Javier Milei, que além de tudo tem um estilo enlouquecido. Os bolsonaristas brasileiros foram lá para a Argentina no dia da eleição para tentar faturar, achando que o Milei ia ganhar. Queriam virar sócios da vitória e viraram sócios de uma meia derrota, de um fracasso, de uma decepção. Especialmente Eduardo Bolsonaro, que esteve na televisão argentina defendendo porte de armas liberado. E isso pegou muito mal também, porque isso na Argentina não é aceito. Então teremos um segundo turno, agora com o Sérgio Massa, peronista, como favorito, e o Milei, extrema-direita, em segundo lugar. As pesquisas do segundo turno mostram uma vantagem de até 10 pontos favorável ao Sérgio Massa, que vira o favorito no segundo turno. Um cafezinho para os argentinos. Importante barrar a extrema-direita, e para o Brasil é bom. Um presidente mais moderado e que mantenha o Mercosul, que interessa economicamente também para o Brasil. Um cafezinho para os eleitores da Argentina.